Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio curto do Café Ciência e Fé. Hoje começamos uma rubrica nova chamada Com Fé, onde vamos analisar questões relacionadas com o conceito de Deus ou questões de doutrina católica. Vamos explicar os detalhes já em seguida, mas é lá não se esqueçam de pôr gosto, comentar e partilhar este episódio. Ao fazerem isso, estão a contribuir para que outras pessoas possam também beneficiar dos conteúdos que partilhamos aqui convosco e estão-nos a ajudar a continuar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio curto do Café Ciência e Fé. Hoje estamos a estrear uma nova rúbrica chamada Com Fé. Nesta rúbrica iremos abordar temas, como o próprio nome indica, mais relacionados com a fé, sem estarmos a pensar noutros tópicos tão mais acessórios, não é? Aqui vamos abordar dúvidas relativas ao conceito de Deus, por exemplo, ou questões de doutrina e coisas deste estilo. Bem, e aqui hoje tenho comigo, como costume, o Bernardo Mota. Olá, Bernardo. Olá a todos. Olá, Gonçalo. Eu acho também que nós aproveitaríamos para sugerir que, se tiverem questões relacionadas com a fé católica, com a doutrina católica, dúvidas antigas ou novas, e queiram enviar-nos sugestões de temas para tratar, temos todo o gosto em ir investigar as respostas e trazer-vos aqui num episódio futuro. Então, se calhar, passamos à questão de hoje. Bem, aqui para dar um bocadinho um contexto, a primeira vez que eu ouvi esta questão foi aqui há uns anos, quando estava a ler um livro chamado A Fórmula de Deus, do José Rodrigues dos Santos. E na altura, no início do livro, ele expôs este argumento e eu, pronto, na altura, sem saber muito, ouvi e achei que era uma coisa interessante com a qual nunca me tinha cruzado. Que é um argumento forte. Pareceu-te um argumento forte. Sim. Pareceu um argumento forte. E a questão é mais ou menos a seguinte. O que ele dizia era tirando aqui um bocadinho os floreados que apareciam no livro, naturalmente, não é? A maneira como isto estava explicado era mais ou menos a seguinte. Pode um ser omnipotente criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não a conseguiria levantar? Se sim, então, ao não conseguir levantá-la, mostra que não é omnipotente. Se não a consegue criar, então também não é omnipotente. E isto é um tipo de argumento que se ouve às vezes e que tenta mostrar que Deus não pode existir porque o conceito de Deus, segundo esse argumento, é contraditório. E há destes argumentos às pasadas, não é? Nós vamos só ver hoje e iremos depois comentar noutros episódios, porque há muito disto. E eu acho que vale a pena fazer logo desde aqui o início uma recomendação, que é uma recomendação perfeitamente de bom senso. É preciso perceber que esta atividade chamada teologia não surgiu ontem. É uma atividade que remonta aos primórdios do cristianismo, mas até podemos ir mais atrás, não é? Podemos ir a Platão, por exemplo, podemos ir a Sócrates e encontrar no pensamento grego uma série de debates e dilemas teológicos e filosóficos. E por isso, a primeira sugestão é, quando ficarmos impressionados com o que parece ser um argumento fortíssimo, demolidor em relação à doutrina católica, que alguém de repente num site qualquer encontrou algo que destrói a coerência lógica da doutrina, senhores e senhoras, é quase certo que há já muitas respostas, não é sequer uma resposta, é que já há de certeza muitas respostas para esse dilema, e as respostas provavelmente são muito antigas, portanto... E já têm séculos. Aliás, foi um bocadinho a minha experiência com isto. Eu vi este argumento aqui, achei, isto até é um bom argumento, e tal não foi a minha surpresa quando descobri que já tinha sido respondido várias vezes durante os séculos Exatamente. pelos teólogos da Igreja e pronto. Mas Bernardo, então, pegando aqui neste argumento em particular, como é que nós desmontamos isto, não é? Porque isto parece que é um tiro mortal, não? Isto não mostra que Deus não pode existir? Eu acho que antes de nós chegarmos à resposta a essa pergunta, temos que perceber, ou temos que arrumar a nossa ideia em relação ao que é que quer dizer omnipotência. E há aqui duas hipóteses. Ou omnipotência implica e inclui a possibilidade de fazer contradições, ou então não inclui. Portanto, é que nós temos que perceber o que é que isto quer dizer. Porque se a omnipotência
não inclui contradições, então não há aqui nenhum problema com este dilema, não é? Porque uma pedra tão pesada que não pode ser levantada ou seja, que um ser omnipotente iria criar algo que ele próprio não conseguisse levantar, é uma contradição nos termos, não é? Nós temos que decidir. Exato. Na nossa definição da onipotência, vamos incluir contradições ou não? Eu acho que essa é a primeira decisão que temos que tomar. E isso já nos vai ajudar a chegar à resposta a este dilema. Exato. E houve pessoas a responder das duas maneiras, não é? Ao longo dos séculos. Vamos imaginar, por exemplo, que nós aceitamos contradições. O nosso Deus omnipotente, por exemplo, seria capaz de fazer contradições. Bom, então nesse caso, Deus cria uma pedra que ele próprio não pode levantar, não tem problemas nenhuns, porque ele é um Deus que faz contradições, e como ele se pode contradizer, pode pegar na pedra e levantá-la. Ou seja, se nós autorizamos contradições no conceito da omnipotência, então vale tudo. Deus cria uma pedra tão pesada que ele não consegue levantar e levanta, porque Deus... E esse que levanta, e esse que levanta. Por isso parece, não é? Parece não, acho que estamos claramente aqui a excluir esta hipótese, não é? Ou seja, a omnipotência como conceito não pode incluir a possibilidade de se fazerem contradições. A contradição é uma impossibilidade, nem sequer faz parte do domínio das possibilidades e por isso, quando falamos num ente omnipotente, isso não inclui contradições. Eu acho que isso já nos ajuda a perceber o que está aqui a acontecer. E aí, se realmente um ser que é omnipotente pode continuar a ser omnipotente, não fazendo contradições, se nós estivermos, digamos, de acordo com essa definição de omnipotência, então não há aqui nenhum problema. Porque um ser omnipotente criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não pode levantar é uma contradição. É uma contradição, é uma impossibilidade lógica. E isso não fere este conceito de omnipotência que exclui contradições. Sim, aqui eu acho isto, acho bastante, acho que é um dilema interessante para, dilema, salvo seja, é um problema interessante para começar precisamente por isto, porque acho que, e foi por isso que nós escolhemos também começar por aqui, porque acho que este problema ajuda-nos a clarificar um bocadinho aquilo que nós entendemos por Deus, não é? Porque omnipotente significa que pronto, não é limitado, não é? Pode atualizar todas as potências, não é? Mas na visão tradicional do cristianismo e do judaísmo, não é? Esta omnipotência não inclui a possibilidade de fazer contradições lógicas, como estava a dizer. Não, e convém pensarmos nas palavras que estamos a utilizar, não é? Omnipotência, não é? É a possibilidade de atualizar tudo o que é possível. Ora bem, uma contradição lógica Exato. É uma impossibilidade e por isso não faz sentido nenhum introduzi-la no conceito de omnipotência. Como vimos, se introduzirmos contradições nessa omnipotência, então vale tudo, não é? Então estamos no reino do disparate. Então, no fundo, a resposta à pergunta pode um ser omnipotente criar uma pedra tão pesada que ele próprio não consegue levantar? A resposta é não, mas sem grande problema, não é? Porque sim, sem grande problema. A própria pergunta inclui uma contradição lógica que nunca, pelo menos na visão cristã mainstream, digamos, não é? Essa possibilidade não está simplesmente incluída no conceito de omnipotência. Sim, não fundo, é um problema. E nós podemos dar inúmeros exemplos, não é? Pode Deus criar um solteiro casado? Não, num dado momento... Um círculo quadrado. Sim, um círculo quadrado, num dado momento a pessoa está solteira ou está casada, não é? Ou seja, tudo o que são contradições lógicas são impossibilidades e por isso não estão incluídas no conceito de omnipotência. No fundo, essa é a resolução deste paradoxo da omnipotência. E pronto, foi assim o nosso primeiro mini episódio da série Com Fé. Esperamos que tenham gostado e em breve voltaremos a fazer novos episódios desta rúbrica para responder a questões e outras dúvidas, tanto de doutrina católica como relativas ao conceito de Deus, por exemplo. E eu e o Gonçalo temos aqui já uma lista grande de questões típicas deste género, mas não deixem de nos enviar sugestões porque há sempre dúvidas novas para descobrir. Temos todo o gosto, se houver alguma para a qual não temos a resposta imediata, temos todo o gosto de fazer disso um projeto de investigação e trazer-vos a resposta. Até porque as questões que nos enviarem, em princípio, vão mais de encontro àquilo que são os interesses dos nossos ouvintes, portanto, exatamente. Temos todo o gosto em pegar nessas para os próximos episódios. Então, esperemos que tenham gostado e até breve.
não percam os próximos episódios. Até à próxima. E foi mais um episódio do Café Ciência e Fé. Esperemos que tenham gostado da nossa nova rúbrica Com Fé, e em especial do episódio de hoje sobre se Deus pode criar ou não uma pedra tão grande que Ele próprio não a consegue levantar. Esperamos que a resposta tenha sido clara e, à semelhança de hoje, não se esqueçam de enviar os vossos comentários, dúvidas e questões para que possamos fazer mais episódios como este ao encontro dos vossos interesses. Não se esqueçam também de pôr gosto, subscrever e partilhar este podcast com os vossos amigos ou então com os vossos inimigos. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé, a ciência e a razão. Até lá, fiquem bem.